Já sabemos, se não sabemos, vamos saber agora, tá? O baralho cigano, ela se enquadra na classificação de oráculo, tá? Oráculo é o quê? Pode ser definido como ferramentas ou até mesmo como entidades, divindades que são utilizadas para prover orientação, prover conhecimento através de quê? Da adivinhação, tá? Existem diversos tipos de oráculos, como búzios, como runas, como cristais. As cartas do baralho cigano, bem como as cartas do tarô, são classificadas como oráculos. Por quê? São ferramentas utilizadas para prover conhecimento, orientação através de quê? Da adivinhação. Especificamente, o oráculo cigano, que são cartas, elas são classificadas também como ferramentas de cartomancia. Cartomancia é uma palavra que define o que? A mancia com cartas, a adivinhação com cartas. Para quem me segue, me acompanha nas redes sociais, já é meu aluno do meu curso pago, me acompanha no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, também há um certo tempo, sabe que eu falo muito sobre terapia com cartas. Eu prego muito a questão de terapia com cartas. Tá? Por que eu prego muito a questão de terapia com cartas? Quando você vai trabalhar com oráculo cigano, com baralho cigano, você pode atuar em dois viés, tá? O puramente da mancia em si, que é o quê? A exclusiva adivinhação, tá? Que é a linhagem que eu não sigo, porque a exclusiva adivinhação trabalha o quê? Ela trabalha muito em cima somente do sim e do não, tá? Trabalha em cima de questionamentos, análises objetivas, mas fica muito em cima do sim ou não. Ao meu ponto de vista, de acordo com a minha experiência, você trabalhar somente em cima do puro sim ou não, na grande maioria das vezes não é benéfico, tá? Porque eu como cartomante, como consulente também, meu consulente, às vezes quando eu passo para ele um puro sim ou um puro não, de um questionamento que ele fez, para ele não é viável. Às vezes ele pode sair da consulta sem cumprir o objetivo que ele veio. Ele vem na consulta ali com uma dor, com um problema a ser solucionado, né? E um puro sim ou não traz para ele ali o que ele veio buscar. Por isso que eu trabalho o viés da terapia com cartas, que é o viés o quê? Terapêutico da cartomancia. Quando você não trabalha somente em cima do sim ou não, você vai além, você vai questionando, você vai criando porquês, tá? Porquês em cima de todas as questões que você estiver analisando aí com as cartas, tá? Então, quando você vai em cima do porquê, você consegue entrar nas possibilidades que o oráculo pode te oferecer sobre todas as questões. Você tem um caminho A e tem um caminho B para poder meditar sobre aquilo e decidir, tomar uma decisão. Você oferece para o seu consulente, né? Nos seus atendimentos profissionais, você se profissionalizou, você recebeu ali para fazer uma consulta de 1 hora com seu consulente, você não vai ficar atuando ali somente em cima do sim, não, com a adivinhação, porque quando você trabalha nessa questão de sim, não, você acaba criando um comprometimento com o seu consulente, tá? Uma obrigação, às vezes, de cumprir que o seu sim se materialize. Isso pode gerar um problema para você, tá? Quando você trabalha o viés da terapia com cartas, que é o que eu prego, o que eu ensino, que eu falo para vocês aqui, você recebeu ali para fazer uma consulta com o seu consulente, você vai estar atendendo ele ali, e ele te passa a dor dele, você vai fazer questionamentos que vai dar o quê? Possibilidades, no mínimo, um caminho A e um caminho B para que o seu consulente tenha o livre-arbítrio de decidir qual caminho que ele vai seguir, tá? Então, essa questão aí do viés aí da pura adivinhação e do viés terapêutico, que é o que eu passo para vocês aqui, tá bom? Voltando à finalidade do baralho cigano. A finalidade do baralho cigano, ela se resume em cima da definição de oráculo e da definição de cartomancia, que é o quê? A finalidade do baralho cigano é prover conhecimento, prover orientação, possibilidades para que o consulente tome a sua decisão, possa fazer a sua escolha, tá bom?
O baralho cigano não é ciência matemática exata que determina, olha, consulente, você deve fazer exatamente isso. Não é assim que o baralho cigano funciona, tá? Eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão de finalidade, para que se a chave não virou para você até o momento, essa chave vai virar agora, tá? Para que você tenha uma maior clareza quando você for fazer uma leitura, que seja de uma carta, que é o básico do básico na cartomancia com o baralho cigano, ou se você for fazer uma leitura da mesa real, que é uma das leituras mais completas aí para quem quer trabalhar aí, a fazer atendimentos terapêuticos para os seus consulentes, tá bom? Quando nós falamos aí de cartomancia, especificamente com baralho cigano, para um consulente ou para quem está começando a estudar o baralho cigano agora, a primeira coisa que vem na cabeça aí, que está quase masterizado, além das crenças limitantes que a maioria tem, é a questão de destino, tá? Para muitos ainda, destino não está claro o que é destino. E todo mundo pensa que o quê? Que o baralho cigano é para definir o destino das pessoas. Que todo questionamento que eu fizer para o baralho cigano, ele traz uma resposta exata que está falando ali do meu destino. Bem, o que é destino para os oráculos, no baralho cigano ou em qualquer outra ferramenta aí que nós utilizamos como oráculo, tá? O que tem que ficar claro para a gente é que o destino, ele não é algo ali que é fixo, que é exato, que o baralho cigano vai te dar uma resposta. Quando o consulente busca um atendimento com baralho cigano, ele vai ter aquela expectativa de que o cartomante vai me falar exatamente o que vai acontecer, o que eu tenho que fazer, porque o meu destino é 1 mais 1 igual a 2. Tá? O destino em si, ele pode até ter um desfecho fixo. Por que é o destino? Digamos que, olha só, essa mão aqui é o início e essa outra mão aqui é o destino. Eu começo aqui na minha mão esquerda, que é o início, e vou finalizar aqui no destino na minha mão direita. Beleza, pode ser definido dessa forma. Mas até eu sair do meu início e chegar no meu destino, tem um intertício aqui no meio, tá? Que pode ter vários destinos aqui no meio desse caminho até chegar no destino final. O que todo mundo, a grande maioria dos consulentes buscam na mesa de consulta é esse destino final aqui. O que nós, cartomantes, não podemos prover para eles, tá? Só a esfera superior divina é que tem esse destino final. Nós podemos mostrar para ele aqui diversos destinos pautados nas escolhas que eles irão fazer a partir do momento presente que nós estamos fazendo a leitura, tá? Então o destino não é fixo. Esse destino que eles buscam, nós não temos capacidade, nós não temos dom, nós não temos mediunidade, nós não temos desenvolvimento espiritual e não temos autorização para prover para eles, tá? Os destinos que estão no intertício, sim, que são o quê? As possibilidades do que ele vai tomar de decisão no presente dele para fazer esses destinos que estão no intertício, tá bom? O que tem que ficar claro para nós, primeiramente, que somos cartomantes, que somos aprendizes, aspirantes a cartomantes, é sobre isso, tá bom? Essa questão de destino. Porque se fosse tudo fixo, na cartomancia 1 mais 1 é igual a 2, pronto, morreu. Não tinha finalidade de ninguém consultar cartas mais. Porque até o momento a única coisa que eu sei que é imutável na nossa vida é a morte. Eu sei que todos, não precisa nem de utilizar o baralho cigano. Todos nós iremos morrer um dia. Alguns mais jovens, outros menos jovens. Tá? Então isso é a única coisa que é exata na nossa vida. Tá? Tão quanto o nascimento. Quem nasceu um dia morre, é simples assim. O restante não é exato, porque se fosse exato não tinha finalidade, tá? Pois bem, Robson, finalidade da cartomancia na prática. Olha só, para que você entenda que esse nosso destino não é fixo, tudo é energia, tudo está baseado no presente que eu faço a leitura, tudo é mutável, graças aos deuses. Então, olha só, vamos entender para que eu faço tiragem de cartas, utilizando um método mais simples de cartas, utilizando um método robusto, tá? Vamos começar aqui com a famosa cartinha do dia.
Normalmente, todos nós, quando estamos começando aí, a primeira coisa que nós fazemos para praticar aí o nosso conhecimento do nosso oráculo cigano é o quê? Começar a ver se as coisas funcionam para nós. Eu sempre oriento, né? Que, poxa, não pode ser casa de ferreiro, espeto de pau, não. Eu tenho que dar um jeito de fazer esse negócio funcionar para mim também. Primeiramente para mim, masterizei, funcionou para mim, vou passar para o meu consulente, beleza? Então vamos começar aí com a cartinha do dia, tá? Nós sorteamos aí uma cartinha para representar a energia do nosso momento, como que vai funcionar o nosso dia. Nem sempre você precisa utilizar somente uma cartinha do dia, tá? Eu falo a cartinha do dia porque nós começamos selecionando uma cartinha. Mas se você quiser medir a energia do seu dia, você pode utilizar o método que você tiver, de 3 cartas, de 7 cartas, de 9 cartas. Eu mesmo, na grande maioria das vezes, quando eu vou selecionar minha cartinha do dia, eu não selecionei minha cartinha do dia. Eu faço a tiragem do quadrante de 9 cartas. Porque eu tenho um panorama maior para tomada de decisão, tá? E normalmente eu não tiro no dia, por exemplo. As pessoas fazem o quê? Eu vou tirar a cartinha do dia no início da semana, tirando na segunda-feira. Você pode tirar um dia anterior para medir a energia do dia posterior, seguindo o método que eu sempre ensino para vocês. Tendo uma pergunta objetiva, né? Tendo um método em mente e tendo aí a duração que vai valer essa leitura. Mas bem, digamos que eu vou tirar a cartinha do dia numa segunda-feira, eu vou selecionar apenas uma carta para eu poder ver como é que vai ser o meu dia. Um conselho pro meu trabalho, para a área profissional, tá? Eu vou pegar o meu baralho aqui, eu vou utilizar aqui 2 cartas que se contradizem. Uma super positiva e uma super negativa. Tá, digamos que eu vou tirar aqui a minha cartinha do dia, é uma segunda-feira pela manhã, e eu quero um conselho de como que vai ser o meu dia voltado à área profissional, voltado ao meu trabalho. Puxei uma carta do meu baralho, saiu bendito aqui, ó, 23, carta dos ratos. Carta dos ratos é uma das cartas que é interpretada primeiramente pela sua polaridade negativa e é uma das cartas mais negativas do baralho cigano. Poxa, pedi o conselho para quê? Para o meu trabalho, para a minha profissão, para os meus negócios. Saiu carta dos ratos. O que normalmente os ratos falam? A carta dos ratos falam de problemas, falam de dificuldades, falam de contendas, fala de desarranjos, fala de desajustes. Então é uma carta de extremo alerta, independentemente de qual área ou situação ela está aparecendo ali para você. É uma carta que está te trazendo, está te chamando a atenção para problema, para roubo, para dificuldade. Pronto, eu pedi um conselho para o meu dia, está dizendo então que o meu dia vai ser uma desgraça total. É isso que eu tenho que analisar? É isso que eu tenho que aceitar para mim? O meu dia vai ser cheio de brigas, eu vou ter briga no trabalho, eu vou ter problema de todos os ramos aí. É isso que a carta dos ratos está me dizendo? Está determinando que o meu dia vai ser dessa forma? Não, pequeno gafanhoto. O objetivo de você tirar a sua cartinha do dia, o objetivo de você fazer uma mesa aí de quadrante de 9 cartas, o objetivo de você abrir a mesa real é para quando você for analisar uma situação que for negativa como essa aqui da cartinha do dia, que você receba aquilo como alerta, tenha conhecimento, tenha consciência das possibilidades de como que pode acontecer aquilo ali. Se eu tirei essa carta aqui, negativa, no meu dia de trabalho, que está me dizendo que eu vou ter problemas, qual que é a minha obrigação e qual que é a finalidade do baralho cigano nesse momento aqui? Me alertar. E eu recebo esse alerta de que forma? Se está me mostrando que é uma tendência, eu tenho que ficar pisando em ovos. Se eu trabalho numa repartição pública cheia de pessoas, eu já tenho que ficar pisando em ovos, porque como os ratos apareceram para mim, está me mostrando a tendência de ter problemas. Então eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para evitar problemas, para evitar discussões, para evitar crescer uma discussão, para evitar desobedecer uma ordem, para evitar tudo que me cause um desarranjo na minha repartição pública. Se eu sou empresário, eu vou tomar maior cuidado para não fechar negócios ou para fechar negócios com maior atenção com os meus funcionários.
né? No ambiente de trabalho, eu vou ter alerta, eu vou estar em estado, eu vou estar na carta da raposa ali, vibrando no positivo. Eu vou estar ali astuto, esperto como uma raposa naquele momento. Apesar de não ter aqui saído a carta da raposa, eu estou utilizando ela aqui como comparação para que vocês possam entender a finalidade, né? De quando você tira uma carta negativa numa análise, tá? Saiu uma situação ali negativa, não está dizendo que aquilo ali vai acontecer de fato. Pode acontecer? Pode. Mas como eu tenho a informação de que existe aquela possibilidade, eu posso me antecipar e mudar. Por quê? Como eu falei anteriormente, tudo é energia. A energia, ela muda a partir do momento que eu mudo os meus pensamentos, minhas palavras e principalmente minhas ações. Lembra do que eu falei do destino lá atrás? O destino ele não é fixo por causa de quê? Por essa situação. Entendeu? Tá fazendo sentido para você? Conseguiu juntar o tic-teco aí e observar uma situação dessas, né? Se a energia, se o destino é manipulável, então eu posso evitar aí uma situação de dificuldade, de negatividade, ou pelo menos reduzir essas consequências. Independente do método de tiragem que eu estou analisando, independente se essa leitura que vale por um ano, ou por um dia, por uma semana, por um mês ou por um ano. Vai depender do que eu determinei, mas eu sempre interpreto uma situação negativa dessa forma. Se é um obstáculo, o objetivo e a finalidade, o meu objetivo é a finalidade de eu fazer essa leitura é, se sair uma situação negativa, eu evitar aquele obstáculo. Entendido? O lado oposto da análise, para que fique bem claro, bem masterizado aqui. Tirei a minha cartinha do dia. Pô, saiu aqui o oposto dos ratos, carta do sol. Valendo para a mesma ideia, que é o quê? Um conselho para o meu trabalho, tá? Para a minha profissão. Saiu a carta do sol, uma das cartas mais positivas aí do oráculo cigano. A primeira interpretação que eu faço dela numa leitura é o quê? Da polaridade positiva. Lembrando que tanto a carta dos ratos quanto a carta do sol, né? Carta dos ratos, apesar dela ser mais negativa, ela também tem o seu lado positivo. A carta do sol, apesar de ser mais positiva, ela também tem o seu lado negativo. Mas aqui eu vou interpretar como a polaridade positiva. O que o sol fala? O sol ele potencializa toda a situação de forma positiva. Traz luz para qualquer situação, traz clareza para qualquer dúvida que eu tenho, tá? Fala de prosperidade, fala de caminhos abertos, fala de sucesso. Então, questionei sobre o meu trabalho, saiu o sol. Vou ter um dia abençoado. Tudo que eu quiser fazer no meu trabalho vai dar certo. Todas as minhas decisões estarão sendo iluminadas e eu não vou ter que despender nenhum esforço durante esse dia. É isso que a carta do sol está falando? É isso que a carta do sol está determinando para o meu caminho hoje? Não, pequeno oraculista, jovem oraculista. Não é bem assim. Seguindo o mesmo sentido da carta dos ratos, isso aqui é uma tendência, tá? A carta do sol está me dizendo que, possivelmente, o meu dia será um dia abençoado, eu terei muitas oportunidades, eu tenho que ficar aí da mesma forma que eu falei, carta da raposa, atento, astuto, as oportunidades que eu terei aí durante o meu dia de trabalho. Se eu tenho pendências para resolver no meu trabalho, independente se seja também numa repartição pública, se eu sou empreendedor, se eu sou autônomo, independente da área de atuação, se eu trabalho em casa lendo cartas, ou se eu trabalho aí prestando serviço para outras pessoas de outra forma, a tendência é que o meu dia seja abençoado, que eu tenha possibilidades, que eu tenha chance de fechar um novo negócio, né? Tenho uma chance aí de ser promovido, tenho uma chance de agregar novos clientes, novos consulentes, tá? Só que isso não é nada garantido. Não, vou ficar agora aqui coçando porque o sol saiu, eu não preciso fazer nada, vai tudo cair do céu no meu colo e pronto. Não. Quando uma carta positiva aparece aqui na nossa leitura do dia, seja com uma única cartinha, seja aí no método Peladan, seja uma situação positiva, seja na nossa mesa real, eu tenho que ler aquilo ali como algo exato, matemático?
Não, tenho que ler sempre como possibilidades. Tenho que estar atento aqui, ó, é uma situação favorável, ufa, ainda bem, situação favorável todo mundo gosta. Porém, eu tenho que ficar atento nessa situação favorável para poder identificar as possibilidades que vai acontecer naquele dia que eu estou fazendo a leitura, para aquela semana que eu determinei a leitura, para o mês, para o semestre, para o ano que eu determinei a leitura. Eu tenho que ficar atento a esta carta positiva aqui ou a leitura totalmente positiva para aproveitar a oportunidade. Essa é a finalidade de eu estar lendo o baralho cigano, para quando ele me mostrar uma situação difícil, eu ficar atento para poder trabalhar energeticamente aquela situação, de acordo com as orientações que eu vou receber das cartas, obviamente, e transpor aquela dificuldade, evitar, eliminar, transpor, reduzir, de alguma forma. Eu tenho que ter consciência daquilo. A mesma coisa para uma situação positiva. A finalidade de consultar o baralho e verificar ali a situação positiva é o quê? Aproveitar aquela situação positiva, aproveitar as oportunidades ou reforçar aquelas oportunidades que eu tenho consciência de que pode acontecer no momento da leitura. Simples assim.